Queridos irmãos e amigos, boa noite. É com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para realizar um estudo de um dos temas, de alguns assuntos da nossa doutrina espírita, tão importante nas nossas vidas, no nosso caminho. Eu sempre que vou realizar algum estudo, trago o meu companheiro Elson Cardoso, que costuma brilhantar o estudo que nós procuramos fazer com as suas músicas. Para vocês terem ideia, eu tive um insight sobre um tema quando eu estava lendo um artigo na Revista Espírita e resolvi anotar aquele artigo porque aquilo me tocou de uma certa forma. Eu falei, vou guardar para quando tiver um estudo para fazer, eu vou usar esse assunto. Nós sempre temos o hábito, eu e minha esposa, que quando nós estamos lendo alguma coisa que nos toca, nós costumamos anotar e às vezes ficamos trocando informações. E quando eu conversei com o Elson sobre isso, ele já compôs algumas músicas relacionadas ao tema que nós vamos abordar. E quando ele me mostrou as letras, eu fiquei até sensibilizado. Então, nós vamos estar intercalando o estudo na sequência com essas músicas. Nós selecionamos 3 músicas que ele compôs para o estudo dessa noite. Está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, quando Jesus nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na página que foi lida aqui no início, foram abordadas algumas questões que são fundamentais na nossa existência. Deus, quando nos criou, nos dotou com 3 sementes. Essas 3 sementes são pensamento, sentimento e liberdade. Com isso, Ele nos doou forças que podemos resumir a 3 situações: querer, amar e saber. Essas 3 situações conjuntas é que impulsionam a nossa existência. Todo homem, todo ser tem direito inalienável à liberdade. A liberdade é um direito maior de todos nós. E somos livres para pensar, para agir, para falar e para sentir. Por isso Deus nos deu essas 3 sementes, para que ao longo das existências nós possamos ir desenvolvendo essas características e possamos assim aprender com as várias experiências que vamos vivendo nas sucessivas existências, para que possamos alcançar assim o destino que é a felicidade e a paz plena que todos nós queremos alcançar. Para iniciar, eu vou pedir para o Elson tocar a música Liberdade, em que eu vou pedir a vocês que prestem bastante atenção na letra, porque ela resume uma boa parte do estudo que nós vamos hoje realizar.
vence os homens rumo ao Criador. Perturbações, os sofrimentos, poeiras da vida, planta sem raiz, sem ar, sem luz, é qual barco à deriva. Tudo que eu sei, a vida um dia ensinou para mim. Tanto que me dei, plantei amor e flori meu jardim. Livre-arbítrio, liberdade, causa das causas do amor, verdade, evolução, maturidade nas decisões da humanidade, consciência, nação do amor, movem-se os homens perturbações, os sofrimentos, poeiras da vida, planta sem raiz, sem ar, sem luz, é qual barco à deriva. Tudo que eu sei, a vida um dia ensinou para mim. Tanto que me dei, plantei amor e flori meu jardim. Querer, amar e saber. A característica de saber impulsiona o nosso pensamento para que possamos ir desenvolvendo o nosso cérebro, adquirindo conhecimentos, vivenciando experiências, para que a gente possa ir desenvolvendo o nosso pensamento. O amor impulsiona o sentimento no sentido das virtudes, dos valores morais, pois o amor é a mãe de todos os sentimentos nobres. E querer é uma faculdade inerente à liberdade que temos no exercício do nosso livre arbítrio, porque ninguém decide nada por nós, senão nós. Ninguém escolhe nada por nós, senão nós. Nós somos aqueles que decidimos o nosso futuro. Muitas vezes nos encontramos em situações difíceis, mas sempre quem toma a decisão de escolha somos nós. Somos escravos de um passado, mas somos os donos e temos a liberdade de escolher o nosso futuro. Só nós. E essa responsabilidade é nossa. Vou falar algumas coisas para vocês, não é com o intuito de desanimar ninguém, mas sim como um estímulo para que a gente possa buscar a renovação. Santo Agostinho nos ensina que devemos fazer a reforma íntima. Todo dia devemos fazer um balanço de nossas vidas,
uma avaliação do dia, de como transcorreu, das nossas ações, do que falamos, do que pensamos, fazer um inventário daquele dia. Isso também faz parte de um dos ensinamentos do livro dos Alcoólicos Anônimos, do tratamento à dependência química, que é uma das mais graves doenças que assola o nosso planeta atualmente. É fazer um inventário diário, para que você possa passar a cada dia sem usar aquela substância que corrói a sua existência. E assim também temos que proceder na nossa vida. Todo dia, fazer um balanço, fazer um inventário. A vida está difícil, tá? Todo mundo comenta, está muito difícil a vida. Reclama do político, reclama do próximo, reclama do vizinho que fica botando pagode até de madrugada. Reclamamos de todo mundo. Mas cabe a nós mudar esse estado de coisa, com o nosso exemplo, com o nosso pensamento, com as nossas ações. O mundo está difícil? Está difícil. A vida é difícil. Vivemos num planeta de provas e expiações. Somos ainda espíritos em evolução. E o planeta está entrando numa fase de transição, onde todos nós também vamos mudar. Nós somos seres mutáveis. Como a natureza é mutável, imutável só Deus. Então essa transição, ela vai ocorrer conosco também. Agora, cabe a nós o esforço necessário para que nos melhoremos e possamos continuar habitando esse planeta quando ele se transformar num planeta de regeneração, o que não vai se dar da noite para o dia. Requer ainda muito trabalho e esforço de nós que aqui estamos, que aqui habitamos, quando encarnados e desencarnados. Porque muitas existências ainda temos que viver aqui para nos melhorarmos e ajudarmos a melhorar o nosso planeta, o nosso ambiente, que é muito maltratado. Quando vemos uma pessoa passar com o seu carro, receber um folhetim do jornal e jogar aquele papel no chão, quando chegamos, às vezes, numa comunidade, olhamos um rio que passa ao lado, ter virado um esgoto a céu aberto, às vezes vemos sofá, geladeira velha, um monte de lixo jogado ali. Muitas vezes criticamos aquelas pessoas que moram ali, que pela sua ignorância não cuidaram daquele ambiente. Mas quantas vezes passamos num carro, numa Avenida Atlântica, um carro de luxo, abrem a janela do carro e jogam do lado de fora um saco cheio de produtos que comprou em algum restaurante e foram consumindo dentro do carro, numa fast food, jogaram pela janela. Latinha de cerveja, garrafinha d'água que hoje vende-se habitualmente nos sinais. Eles estão contribuindo com a degradação e com a poluição do meio ambiente. E a natureza responde. Não é um castigo, não é uma punição de Deus. É uma consequência dos nossos atos. É preciso que entendamos que estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. E nós, muitas vezes, reclamamos do meio onde vivemos, às vezes não estamos satisfeitos onde moramos, onde estamos trabalhando, ou com quem estamos convivendo, mas se nós formos olhar direitinho e formos fazer uma avaliação, o problema não está fora, está dentro de nós. Tem uma história de um velho sábio que recebeu um questionamento sobre esse problema do seu discípulo. Então ele foi com o seu discípulo andando até a beirada de uma ponte que fazia a ligação da estrada com a cidade onde eles moravam. Isso veio um viajante pela estrada. Chegando na ponte, viu o senhor com o jovem e perguntou a ele: Senhor, o senhor poderia me dar uma informação? É que eu venho de uma cidade distante e estou procurando um novo lugar para morar. Só que a cidade que eu venho, eu não me adaptei bem. E agora, por isso, estou procurando realizar essa mudança. E o sábio perguntou para ele: meu filho, como eram as pessoas que conviviam com você, que moravam, que habitavam nessa cidade? Ele falou: meu senhor, as pessoas eram muito ignorantes, mal educadas, desrespeitosas, era um horror morar lá. Eu não suportava mais, por isso que eu mudei, estava pretendendo mudar para cá. Falou: olha,
eu acho melhor você seguir o seu caminho e ir em frente, porque você não vai gostar das pessoas que moram aqui não. Elas são exatamente como você está falando. Ele, Deus me livre, vou embora. E assim ele seguiu o seu caminho, procurando uma outra cidade para morar. Passou um tempo, o jovem só ficou olhando para o sábio para tentar entender o porquê dele ter feito aquela colocação. Nisso veio um outro viajante, com a mesma situação, e fez a mesma pergunta para o sábio. E ele retornou com a mesma pergunta para o viajor. Só que este respondeu para ele: o pessoal onde eu morava era maravilhoso, amigo, cordato, generosos, fraternos, era muita alegria, éramos uma grande família naquela cidade. Mas infelizmente, por questões profissionais, eu fui obrigado a mudar. Então estou procurando uma outra cidade que tenha as mesmas características em seus habitantes. E o sábio falou para ele: meu filho, então você possa chegar, venha conviver conosco, você vai ser muito feliz aqui, pois aqui as pessoas são exatamente como as pessoas da cidade de onde você veio. E o rapaz adentrou, cruzou a ponte e voltou para a cidade. E o jovem, sem entender nada, virou para o mestre e falou: mestre, como pode isso? Para um, o senhor falou que as pessoas que moravam aqui não prestavam. Para outra, o senhor falou que as pessoas que moram aqui são pessoas muito boas. Ele falou: acontece, meu filho, que na realidade não é o local onde você vive, é como você vive dentro de você. É o teu estado de espírito que vai te fazer viver bem ou ruim, independente de onde você esteja. E isso é uma realidade. Nós temos que entender que nós estamos passando por uma fase de mudança. Nós estamos tendo uma oportunidade da encarnação para nos melhorarmos, para evoluir, para aprendermos. Todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, porque a plateia aqui também está cheia, do outro lado, estamos aqui para aprender. Tivemos a bênção, a oportunidade de ter esse contato com essa doutrina maravilhosa, que tanto nos ensina. Então temos que aproveitar a oportunidade, não deixá-la passar. Normalmente, quando estamos passando por alguma mudança, sempre tem muita confusão. Se nós formos desarrumar uma gaveta para mudar uma simples gaveta de um armário, a gente já faz uma confusão danada. Imagina se for desarrumar um armário. Vou trocar as roupas de todo lugar. Se for um armário de mulher, então, são tantas sandálias, tanta roupa que Deus me livre, vai bagunçar o quarto todo. Imagina se for mudar de casa. Já lembra? Alguém aqui já mudou quando fez a mudança? A confusão que é. Agora vocês imaginem, está promovendo uma mudança no planeta. Gente, é muita confusão. Ainda mais com um monte de espírito deslocado como nós somos. Todo mundo batendo cabeça, sem parar para pensar. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles que fala sobre esse período de transição, que eu vou ler para vocês. Essa mensagem foi psicografada por Divaldo Franco, aqui no Rio de Janeiro. E Joana fala assim, mandou essa mensagem: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que junto a estes também impulsionarão as trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo lentamente recambiados para mundos inferiores, com as mesmas características da Terra antiga, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores
estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que têm se submetido, podendo avançar assim sob a governança de Deus. Olha a justiça de Deus. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão algum tipo de expurgo temporário para as regiões primárias entre raças atrasadas, tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua própria rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar esta fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem o avanço e a felicidade da humanidade. Não serão apenas cataclismos físicos que sacudirão o planeta. Como resultado da lei de destruição geradora desses fenômenos, como ocorre também com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição à vida com hecatombes inimagináveis. A loucura, decorrente do materialismo e do consumismo dos indivíduos, atira-os nos abismos da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude da vida. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que não lhe chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira por aquele que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículos venenosos. Com as leis da vida não podem ser derrogadas. Toda objeção que se lhes faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência, da responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar às palavras corretas e atos dignos, como Gilberto colocou na questão da prece, que é feita com o coração. Sem isso ela não tem valor nenhum, são só palavras proferidas ao vento. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. O bem
fascina a todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e com a saúde. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifesta numa outra dimensão. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhes são dirigidas. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades imperiosas a seguir, a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo, passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os nossos investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Nessa vida atribulada que hoje temos, devido a essa grande parafernália de produtos eletrônicos muito importantes para a evolução tecnológica, para a ciência, para a medicina, nós chegamos a uma constatação de que, da mesma forma que eles aproximam todo mundo, eles nos deixam distantes de nós mesmos, porque nos isolamos, nos acrisolamos e deixamos de ter aquela relação interpessoal tão necessária. Nós fomos criados para viver uma vida de relação, uns ajudando os outros, uns aprendendo com os outros. Essa é que é o sentido da vida. É assim que nós devemos nos conduzir. Só que envolvidos por toda essa parafernália, por todo esse conceito e esses hábitos materialistas e consumistas que a mídia fica nos impulsionando constantemente, nos leva a, muitas vezes, a uma realidade que, quando nós caímos em si, nós deparamos com conflitos, com muitas vezes desilusões para as quais não estamos preparados e acabamos caindo no erro, no desespero, na aflição ou na doença do século chamada de estresse e depressão. Há 50 anos atrás, ninguém ouvia falar de depressão, ninguém ouvia falar de síndrome do pânico. Isso não existia. Estresse. Estresse virou uma palavra da moda. Qualquer coisa para você justificar, às vezes, um ato de rebeldia, né? Um ato deselegante ou pouco fraterno. Ah, é que eu estou estressado hoje. Como se isso fosse desculpa. Explica, mas não justifica. É difícil hoje você ver alguém passar no shopping, olhar para uma vitrine e não resistir à tentação de comprar. Tem programas hoje na televisão, na internet, tem um que o cara fica o tempo todo, compre, 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 e você vai e compra. Você não sabe para que está comprando, a necessidade que tem daquilo, mas compra. Eu ouvi numa palestra que teve aqui domingo, alguém comentar que um amigo comprou uma máquina de tirar bolinha da roupa que nunca usou. Cata bolinha. Cata bolinha, né? Às vezes a moça passa na avenida e vê aquela sandalinha. Aí a outra, mas você tem um igual. Ah, mas aquela pérolazinha é diferente. Vou comprar. Tem 300 sandálias no guarda-roupa. Mas é a febre do consumo. E aquilo nos impulsiona. Aí lançam os modismos, as marcas. E você tem que seguir as marcas. Você tem que seguir os modismos. Senão você está por fora. Você tem que ser, como diz o professor Hermógenes, que é um grande professor de yoga, ser normótico. Se você começa a mudar um pouco a sua característica, já te chamam de doido, você é normal. Aí que eu lembro de uma frase de uma pessoa, que é uma frase que tem muita sabedoria. Costumavam chamar ele de meio doido, de louco, de doidão,
mas em alguma das músicas dele tem algumas coisas que esperam muita sabedoria. E tem uma que ele falava que ele preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que é a vida, sobre o que eu sou. E realmente, se a vida muda, se nós mudamos, o mundo muda, nós temos que mudar, mas mudar para melhor. Não nos submetermos e nos escravizarmos às imposições que muitas vezes determinadas culturas nos influenciam. Nós temos que ter personalidade. Nós temos que buscar aqueles valores que realmente são imperecíveis. Que o vizinho não vai invejar, a praça não vai corroer, o tempo não vai consumir através da angústia, o ladrão não vai roubar, porque são valores que nós vamos adquirir dentro de nós. E quando nós partirmos daqui, é o que nós vamos levar conosco. Nada daquilo que a gente construiu, materialmente falando, nós vamos levar. Só o somatório das nossas experiências. Emmanuel diz que todo ser traz para a vida um recado. E quando ele se vai dessa vida, o recado que ele deixou é a imagem que se tem dele, a lembrança que se tem dele. Como é belo quando uma pessoa se vai, nós vemos as outras lembrando dela com carinho, com amor. Ah, era uma pessoa tão boa, tão querida. Agora tem aquelas pessoas que se vão, o outro fala, estava doido que fosse logo, Deus me livre, isso não, coisa ruim. Imagine a energia, as vibrações que vão ser canalizadas para essa pessoa. Tudo é questão do pensamento. O pensamento é uma força muito grande. Nós vivemos, todos nós, mergulhados no fluido cósmico universal. Tudo é energia no universo. E é através dessa energia que todos interagem. E essa energia tem uma força grandiosa. Essa madeira tem energia, ela veio da natureza. Tudo tem energia. Nós temos energia, somos energia. Quando nós pensamos, falamos e agimos, nós estamos impregnando tudo aquilo com energia. Por isso é importante a reforma íntima. Porque quando nós mudamos os nossos sentimentos, eles impulsionam os nossos pensamentos. Penso, logo existo, como dizia Einstein. E na medida que eu penso, eu já estou emanando energia. E essa energia é poderosa. Essa energia ela pode alcançar quem quer que seja, onde quer que esteja, desde que ela realmente seja impregnada com um sentimento de valor. E o pensamento é que vai impulsionar as nossas palavras ou as nossas atitudes. Tem uma pesquisa, que eu até anotei aqui, eu vou dar uma coladinha, tá, gente? Porque senão não consigo lembrar. Uma pesquisa que foi feita pela ciência. Kardec diz que se em alguma época da humanidade a ciência comprovasse que algum ponto da doutrina espírita estivesse errado, que abandonasse aquele ponto e seguisse a ciência. Só que vem acontecendo justamente ao contrário. A ciência vem comprovando tudo que a doutrina espírita tem nos passado. Porque a doutrina espírita, ela veio para nos explicar, para que nós possamos entender os ensinamentos que Jesus nos deixou. E que veio aqui com tanto sacrifício para nos deixar a sua mensagem. Tem uma pesquisa feita pelo Dr. Paul MacLean, que é um doutor neurocientista da Universidade de Harvard. Ele lançou uma teoria do cérebro trino, em que o nosso cérebro ele é constituído de 3 partes. A consciência reptiliana, que está aqui atrás, que é a base, que contém os instintos, que é a consciência primária. Se tiver algum médico aqui, eu peço até que comprove o que eu estou falando. Isso foi fonte de uma pesquisa.
O segundo, interno, que é a consciência límbica, que é do cérebro límbico, que é onde estão as experiências e as emoções, e é este que tem a ligação com o perispírito. E o principal, que é o córtex, que comanda os lóbulos, onde está o pensamento, o sentimento e a razão. E ele comprovou que os seres humanos usam muito o reptiliano e usam muito pouco o límbico e quase nada o córtex. Por isso que nós usamos uma capacidade percentual muito pequena do nosso cérebro, da nossa consciência. Então nós temos que buscar desenvolver principalmente o córtex, que é onde nós podemos abrir o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, através de quê? Das nossas mudanças que temos que empreender, principalmente nos nossos comportamentos, através da mudança dos nossos sentimentos. A Organização Mundial de Saúde, ela rotula a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e psicossocial. Não é puramente da ausência de doenças. Ela nos indica, através de pesquisas recentemente feitas, que devemos repensar os valores, priorizando as relações afetivas e não apenas o acúmulo de bens. E esta é uma das principais orientação para aquelas pessoas que pretendem caminhar rumo à felicidade. Foi feito um estudo recente também do Departamento de Neurociência da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade da Califórnia, em que revelou que o sistema de recompensa mesolímbico do cérebro, que é um sistema que ele é a sede do prazer, e ele é esse sistema mesolímbico que produz essas manifestações de sensações de prazer e bem-estar no nosso organismo. E constataram que ele sempre é ativado quando se faz o bem. Eles fizeram um estudo usando a ressonância magnética como um principal instrumento, em que os cientistas eles iam avaliando as reações dos indivíduos submetidos a determinados estímulos. E olha que interessante, eles usavam estímulos como caridade, relações amorosas, relações de amizade, relações de confiança, de perdão, que é tão difícil a gente exercer, né? E eles verificaram que essas ações estão diretamente relacionadas com a felicidade e com a saúde. E verificaram mais, que nós, quando fazemos algum tipo de doação, quando nós fazemos do bem, quando nós damos alguma coisa com amor, com um bom sentimento, nós ativamos esse sistema mesolímbico, que é o sistema central do prazer, bem mais intensamente quando nós recebemos algum bem. Isso significa que nós temos um sistema biológico programado que nos dá um prazer fisiológico muito maior ao doar do que receber. Gente, isso aqui é uma informação biológica feita através de uma pesquisa científica que nada tem a ver com cultura, com filosofia, com religião. É uma pesquisa científica feita por neurocientistas altamente capacitados. E eles constataram que nós somos praticamente analfabetos emocionais e relacionais. É uma triste constatação, mas somos mesmo. Quantas vezes nos submetemos a determinadas imposições no trabalho, agimos de forma submissa, mesmo com atitudes erradas,
E chegamos em casa e temos atitudes ditatoriais, atitudes agressivas, faltando muitas vezes até o respeito com o nosso companheiro ou com a nossa companheira. Muitas vezes usamos a dupla personalidade, somos um dentro do lar e somos outro na rua. Porque no lar nós temos a plena liberdade. Só que o lar é a sociedade miniatura. E a sociedade é o lar ampliado. E nós estamos dentro desse conceito. O lar é a base. Por isso a doutrina espírita nos inclina a que realizemos o culto evangélico no lar, que é uma prática importantíssima nas nossas vidas, na nossa família, para a harmonia da nossa família, do nosso ambiente familiar, do nosso lar. E é uma prática que nos toma apenas 20 minutinhos em um dia da semana, meia hora no máximo, onde a família se reúne, estuda o Evangelho, estuda uma passagem da obra básica, e ali discute, aprende, faz uma prece, procura-se uma harmonização, e muitas vezes até conseguimos fazer uma interação com nossos filhos, e às vezes problemas que estão passando lá fora, em vez de irem procurar ajuda com pessoas inadequadas que só vão lhe trazer algum tipo de malefício ou prejuízo, eles vão se abrir conosco e vamos criar esse hábito dessa relação tão próxima e tão necessária. Por isso que temos que fazer essa reforma íntima, temos que ter essa consciência de que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, pela bondade infinita justiça de Deus, que nos concede a oportunidade para que nós possamos melhorar, para que nós possamos evoluir. Então, que nós absorvemos essa grande luz que Deus nos envia, que Deus nos proporciona, que é a doutrina espírita, que é a possibilidade da reencarnação. Eu vou trazer mais uma música para vocês que se chama A Grande Luz. É Diante da Lei. Olhos marejados,
é teu guia, nessa lei Temos tanta preocupação com a saúde que muitas vezes não nos preocupamos com o que nos traz saúde. Jesus, há 2000 anos atrás, já ensinava para seus discípulos e deixava para nós. E não era o que entra na boca que matou o homem, é o que sai pela boca que matou. Porque o que sai pela boca é fruto dos seus pensamentos. E os seus pensamentos são gerados pelos seus sentimentos. Por isso a importância do amor. Como perdoar sem amor? Como fazer a caridade sem amor? E Jesus já nos informava, fora da caridade não há salvação. A gente tem que falar isso todo dia. Todo dia. Isso é que nem um mantra, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Para que a gente possa colocar isso dentro de nós. Vamos usar o nosso cérebro reptiliano para, em vez de xingar o cara para nos dar uma fechada na rua, quando brigar porque está na fila e o cara está demorando a pagar, quando nos sentirmos prejudicados por algum motivo, ao invés disso, vamos usar para procurar entender aquela situação. A partir do momento que a gente, em vez de retrucar, já para e pensa, a gente já está no caminho. A gente já está mandando aquele impulso lá para o córtex. Analisa. Não, peraí. Tem até uma passagem no nosso lar que um rapaz que era um assistente espiritual que estava cuidando de André Luiz, quando ele foi levado para o hospital, e o André Luiz não parava de falar, e resmungando, reclamando, falou: meu filho, bebe essa água aqui, isso é um remedinho, mas fica com ela na boca, não engole. Porque quando ele bebia e ficava com a água na boca, ele não falava. E se não falava, aquilo que ele estava pretendendo falar, ele ia pensar, ia refletir. E muitas vezes, quantas e quantas vezes, nós agimos sem pensar, nós agimos sem refletir. É o nosso cérebro reptiliano, está aí, bateu, levou. E nós somos assim mesmo. Quando nós nos sentimos tolhidos e prejudicados, viramos verdadeiros leões. É o nosso instinto que fala mais alto. E nós temos que mudar esse estado de coisa. Mas isso requer muito esforço. E não é da noite para o dia. A natureza não dá saltos. Por isso que Jesus baseou toda a sua lei na lei do amor. O amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à categoria do progresso. O amor é o maior de todos. Como diz a música, é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E hoje, esse sentimento nobre é tão vilipendiado. Usam até em expressões sensuais e promíscuas, como make love, fazer amor. Amor não se faz sexo, amor se sente. Para vocês verem como está a nossa cabeça. Então é preciso que a gente busque um entendimento maior da vida, dos valores reais, dos sentimentos, para que nós possamos falar e agir com retidão. O pensamento e a palavra, como eu coloquei lá atrás, tem uma força, um poder muito grande. Às vezes um ato de você dar um bom dia para uma pessoa que está num momento ruim e dar um sorriso, vai fazer toda a diferença no restante daquele dia dela. E às vezes só o fato de você entrar e não falar com ela, já passa um monte de coisa na cabeça daquela pessoa que já está com a sua cabeça meio transtornada. E o que ela vai pensar em relação a nós tem um poder. Tem uma passagem de Chico que eu vou contar para vocês. Teve um período que Chico trabalhava num escritório, numa fazenda,
E ele todo dia, 6 horas da manhã, acordava e partia para o escritório para cumprir com as suas obrigações do trabalho que ele lá executava. Certa vez, era um sábado, ele acordou um pouco mais tarde, porque na véspera, depois dos trabalhos da casa espírita, ele ficou psicografando até tarde um livro que Emmanuel estava transmitindo para ele. E acabou perdendo um pouquinho da hora. Chico também é humano, né? Fica cansado. E ele saiu apressado para chegar, já ia chegar um pouquinho atrasado, nem esperou a charrete que levava, foi a pé, e se ele pudesse, ele voltava naquela hora, ia voando, né? Aí ele passou na casa de Dona Luísa. Era uma senhorinha idosa que frequentava a casa espírita. E ela já estava esperando ele no portão. Quando ele passou, ela: Chico, poxa Chico, eu estou esperando desde as 6 horas da manhã. Você ficou de vir aqui para me dar as orientações e as explicações. Ele: não posso agora não. Eu estou atrasado. Na hora do almoço eu arrumo um tempinho para vir atender. Ela ficou consternada, se abateu, ficou triste. Ele não andou 100 metros, Emmanuel apareceu para ele: Chico, volta lá e vai atender a Dona Luísa. Você não vai perder 5 minutinhos para atender a senhora. E essa irmã está tão necessitada. Para que essa pressa toda? Volta lá. E quando o Emmanuel falava, tinha que atender. E ele voltou correndo. Quando ela viu o Chico voltando, ela abriu um sorriso de orelha a orelha: Chico, eu sabia que você vinha me atender, eu conheço esse coração maravilhoso. É que na véspera ela estava acometida de uma enfermidade que lhe causava muitas dores. E o doutor Bezerra, através da mediunidade de Chico Xavier, receitou um medicamento para que ela tomasse, através da homeopatia. Só que, devido ao adiantado da hora, Chico ficou de no dia seguinte ir até a sua residência para lhe dar as orientações, explicações de como ela deveria tomar aquele medicamento que ela muito necessitava. E assim aconteceu. Ele rapidinho passou as orientações, foi embora. Ele não andou de 100 metros, chegou, aparece Emmanuel de novo: Chico, peraí, Chico. E Chico, nervoso, querendo chegar no escritório da fazenda: para um minutinho, olha para trás. Aí Chico parou, olhou para trás e ele viu uma grande massa branca com fluidos luminescentes que vinha em sua direção. E conforme entrando nele, ele sentia um bem-estar inenarrável. Aí o Emmanuel virou para ele e falou: viu o retorno do que nós recebemos quando nós fazemos o bem? Agora imagina, Chico, se quando você saiu, ela, em vez de falar: vai com Deus, Chico, que Deus te abençoe, com tanto amor e carinho, ela: vá para o diabo que te carregue, vá para o inferno. Imagina as coisas que eu vi para você. Eu não quero nem pensar. E é verdade. É para que a gente sinta o poder, o magnetismo que é empregado nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Adolf Hitler, que fundou o Partido Nazista na Alemanha e que foi quem iniciou e foi o responsável pela Segunda Grande Guerra Mundial, através da palavra, ele mobilizou toda uma nação à guerra e cometeu o genocídio de milhões e milhões de pessoas. Já Mahatma Gandhi, com a sua palavra, com o seu gesto, com a sua filosofia de não violência, ele libertou toda uma nação do jugo inglês. Tem uma passagem de Gandhi, que ele foi a Londres, numa das suas articulações para tentar libertar a sua pátria, e foi tremendamente humilhado pelos nobres que na época governavam a Inglaterra. De retorno à Índia, foi questionado por um repórter sobre aquela grande humilhação que ele sofrera. E ele falou: eu não fui humilhado. Eu não permito mais a ninguém determinar o meu estado de espírito. Foi o que ele respondeu para os jornalistas. Gandhi já usava o seu córtex.
Você pode ofender alguém, mas se aquela pessoa não se sentir ofendida, não vai se ofender. É esse anteparo que nós temos que buscar. E nós só conseguimos buscar esses anteparos através do amor, através dos nobres sentimentos que nós temos que desenvolver. Muitas vezes nós somos submetidos à dor. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Só que a dor, como me disse uma vez um amigo, é a alavanca propulsora que nos impulsiona para frente e para o alto. Pois o sofrimento é o artífice da nossa iluminação. Desde que nós possamos entender a dor como o veículo necessário, muitas vezes, para a nossa evolução, e não um sentimento de revolta, não um sentimento de rejeição. Se passamos por um problema que nos trouxe dor e que nos trouxe sofrimento, nós temos que tentar entender, porque muitas vezes o motivo daquilo está numa outra vida e não nessa. Por isso que muitas vezes, em determinadas situações, adota-se o hábito de falar em fatalidades. E o que são as fatalidades, se não consequências que são necessárias na nossa vida para que vivenciemos experiências importantes à nossa evolução? Leon Denis, que foi um grande filósofo, precursor de Allan Kardec, no livro Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, diz o seguinte: a dor é sempre a grande anônima benfeitora em nossas vidas. A dor é como uma asa dada a uma presa pela carne, para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Daí também, nos estágios inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie a sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerça a sua livre escolha e cresçam a sua vontade e a sua consciência. O homem precisa ainda do sofrimento, como o fruto precisa do lagar, para se lhe extrair o licor precioso. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. Allan Kardec nos diz que a morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, o seu corpo fluídico ou perispírito. E André Luiz nos diz: façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade, semeando sempre em toda parte, mas sem estacionar na exigência dos resultados. Que nós temos que encontrar a luz, deixar que a luz que Deus emana para nós entre em nossos corações. Para isso é preciso que abramos o nosso coração, que estejamos abertos a todo o amor que Ele emana para nós. Tem uma música que diz: deixa a luz do sol entrar, abra o seu coração e deixa a luz do sol entrar. A luz do sol é a luz de Deus. E é isso que nós temos que fazer em nossas vidas. Leon Denis também nos diz que a educação e o esclarecimento para a humanidade é a condição de libertação de todos os tipos de escravidão. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. Ergamos os pensamentos, os corações, as vontades, abramos nossas almas aos grandes sopros do espaço. Levantemos nossas vistas para o futuro sem limites. Lembremos-nos de que esse futuro nos pertence. Nossa tarefa é conquistá-lo. Então, que a gente conquiste esse futuro com amor como diz Joana adiante. Consulte o amor sempre, a todo instante. O amor te ensinará a amar tudo e a todos, amando-te também e fazendo-te harmonia em ti mesmo. Que a sintonia da vida indestrutível, que reflete o amor do nosso Pai Celestial. Um amigo espiritual falou uma vez assim: na terra mais vale quem tem,
um tostão de ouro ou de prata, mas da morte ao sorvedor jamais escapa ninguém. No céu, mais vale o tesouro daquele que faz o bem. Que todos possamos fazer o bem, que a paz de Jesus, que a luz do nosso Deus e nosso Mestre nos envolva em todos os nossos corações e acompanhe todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, no retorno aos seus lares. Muito obrigado, e eu vou pedir o Elcio para fechar com uma música que fala sobre a grande luz. Boa noite, obrigado. O mundo que voltaste constrói pela reencarnação. O teu passado em parte renasce em nova aspiração. O ao vento que leva